Você está conectando com a gente pela primeira vez aqui. Esse é o nosso podcast Cevada com Plutônio. Episódio primeiríssimo, é o episódio de número 00001, né? Porque a gente quer fazer pelo menos uns 10 mil podcasts. Então, 120 anos a gente vai estar fazendo podcast aí, Cevada com Plutônio. É um podcast que é produzido pelo movimento de cientistas adventistas, tá? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento, conecta lá em www.cientistasadventistas, tudo junto, sem pontos, sem underscore, sem nada, não esquece do S no final, .com.br. E para estrear esse podcast que promete ser bombástico ou muito radioativo, nós temos aqui hoje 3 convidados muito especiais aqui, que é uma galera super do bem, que eu conheço já há muitos anos, tá? Que é o Thiago Vicente, né? Thiago Vicente é engenheiro e ele também é pós-graduado em controle da administração pública, né? Thiago, muito boa noite, seja bem-vindo, dá um olá pro pessoal aí. Boa noite aí, Alex, boa noite aí, galera que tá escutando a gente aí. Estamos começando aí, um de muitos, hein? Um de muitos, com certeza. Também temos aqui hoje convidado, participando conosco, tem o Ednardo Ferreira, né? O Ednardo Ferreira, ele é mestre em transportes aqui e está conectado conosco. Graças a Deus aqui está tudo muito bem. Para nós é um desafio estar participando de um projeto novo feito esse, mas é aquela história, o desafio é grande, mas as companhias são muito melhores ainda. Maravilha, muito bom, Ed, bom estar com você aí. Pessoal, também a gente está aqui hoje com o João Batista do Rego Júnior, né? Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição. E o assunto de hoje não poderia ser menos explosivo: liberdade religiosa versus liberdade sexual. Gente, esse assunto aí é para quebrar, né? Esse aí a gente que acompanhou, isso não pode deixar de falar conosco, porque é um tema que mexe muito com a questão da liberdade religiosa. Um abraço, é um prazer estar aqui com vocês. O tema, né, pelo que eu pude acompanhar na mídia, ele surgiu por conta de uma ação popular que foi movida por um partido político que tentava ou tenta, né, obrigar uma instituição confessional, um hospital católico, a fazer uso de procedimentos contraceptivos que vão contra os valores que essa instituição, esse hospital, nutre, né? E são concepções ou valores já, enfim, pode-se dizer sabidos de todos, né? E aí virou uma polêmica porque se suscita, né, uma contraposição ou uma objeção de um outro direito, né, um direito ao controle da maternidade, a própria organização da família, e assim aí se criou essa celeuma, né? Aí entra o Ministério Público, que também está apurando esse procedimento, e aí talvez a questão mais polêmica e uma fonte maior de debates é o posicionamento inicial do Judiciário, que indeferiu o pedido liminar, que seria no sentido de implantar ou obrigar o hospital a fazer esses procedimentos, e o juiz, no seu despacho, na sua decisão, ele levantou, fundamentou, com base também na liberdade religiosa, que teria, né, a instituição em não atender esse pedido da paciente, né? Então, as discussões giram em torno disso. Aí, enfim, há pessoas de lado a lado, né, umas que defendem, dizendo que realmente a instituição tem essa prerrogativa, e outros profissionais dizem que não, né, que a instituição, né, como uma entidade que faz parte, né, todo esse esforço nacional pela saúde, também deveria cumprir com esse dever no que diz respeito ao controle de natalidade. E aí a celeuma foi criada. O que eu consegui captar, né, dessa notícia aí que circulou é que lá no dia 23 de janeiro, né, uma paciente que apareceu aí
nas mídias sociais, né, pelo menos como foi reportado pela mídia, aí com prints da tela. A gente vai falar aqui porque não é segredo, tá? Isso já foi dado ampla divulgação na mídia. A paciente aqui é a Leonor Macedo, né? E ela assina lá na plataforma, ela tem o nome lá de Subversiva, né? Então ela colocou uma postagem lá de que ela havia solicitado um procedimento lá no Hospital São Camilo, né? Que é um hospital confessional, um hospital que segue aí uma entidade sem fins lucrativos aí de orientação católica, né? E a postagem da Leonor, ela já tinha tido mais de 1.700.000 visualizações, né? Logo ali nas primeiras horas depois aí dessa postagem. Então a situação toda é que o hospital, né, ela procurou o hospital para fazer a instalação do dispositivo intrauterino, né, que é um método contraceptivo. Ele é um método contraceptivo com uma eficácia bastante elevada quando o objetivo é realmente a prevenção da gravidez, né? Não é um método que previne doenças sexualmente transmissíveis, né? E o hospital então afirmou naquele momento que, por ser justamente de confissão católica, né, por a prática dos métodos contraceptivos irem contra a fé, né, o entendimento aí, dessa temática pela Igreja Católica, o hospital disse que não faria esse procedimento, como não faz para ninguém, e disse que ela teria o direito, né, e poderia buscar em uma outra instituição fazer aquele procedimento, né. Bom, a paciente não se sentiu confortável com essa situação, né? Ela se sentiu frustrada porque ela gostaria de, enfim, né, de fazer o procedimento lá. Eu sou da área da TI, tá? Lá na minha graduação, eu não sei qual que é o termo correto para isso, tá? Eu não sei se eu digo que é instalar o DIU, né? Porque para mim é tudo instalação, né? Vai fazer a instalação do DIU e tal. Mas, enfim, a colocação, né? Vamos dizer assim, colocação do DIU. E ela se sentiu frustrada naquele momento e ela decidiu, então, procurar as redes sociais para desabafar. E aí isso parece que despertou, né, uma movimentação aí da bancada lá do PSOL, né? O PSOL é mais relacionado aí com a causa feminista e tal. E, enfim, resolveu ajuizar essa situação, né? Procurar a justiça, já que era uma instituição que estava prestando serviço público e que ela deveria prestar todos os serviços públicos aí que estariam disponíveis, né, por um hospital, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que é importante a gente destacar também que essa recusa dos procedimentos contraceptivos no hospital, ela é ambivalente, né? Ela se dá tanto para homens quanto para mulheres. Então, o hospital também não vai fazer vasectomia, também não vai fazer nenhum outro tipo de procedimento, independentemente seja para homem ou para mulher, eles, né, não vão seguir esse caminho. Como a gente vai definir essas questões de método contraceptivo ou não? Porque a gente sempre vai cair em que alguns grupos vão falar que aquilo é aborto, alguns vão falar que aquilo não é aborto, alguns vão falar que aborto pode, alguns vão falar que aborto não pode. E é onde a gente entra num meio termo em que a gente consiga viver e as pessoas consigam fazer aquilo o mais próximo daquilo que eles querem. Como o DIU é um método legal, né? Porque assim, o momento da gente entrar nessa seara, se a gente começar a discutir métodos contraceptivos, né? E não é o debate de hoje. O debate de hoje é liberdade religiosa, porque no caso é um procedimento legal, quer dizer, essa mulher tem 100% de direito de usar um DIU, né? Assim, a gente não está caindo em alguma polêmica de aborto, por exemplo, pelo dia seguinte, né? Esse tipo de coisa, mas eu acho que porque o DIU é uma coisa legal, assim como a Igreja Católica tem a crença delas. Então, por exemplo, a pergunta que eu faria no caminho do Tiago, o Júnior vai dizer qual é a palavra correta, tá? O que é que o entendimento, o que é que a cultura jurídica brasileira, como é que ela trata essa questão de liberdades individuais, coletivas, entendeu? Nesse sentido, porque aqui nós estamos falando de duas liberdades em choque, né? O Júnior deu uma pincelada sobre isso lá atrás. Eu acho que um dos recortes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o recorte, né? Afinal de contas, que tipo de discussão é essa que o pessoal está suscitando? É feminismo contra... É uma defesa do feminismo? É uma defesa da família? É uma implicação
do partido político com a instituição católica? É mais um ataque ou não? É algo que deveria já ser superado, porque, né, afinal de contas, o hospital ele é beneficiado com imunidade tributária, né, tem algumas concessões, né, no âmbito dessa participação pública na manutenção do Estado. Né, talvez a primeira coisa é o recorte. O que é que a gente está tratando aqui mesmo? Assim, é só para tentar a gente... Aí, enfim, cada um vai dizer alguma coisa, né? Não, eu acho que é liberdade religiosa, né? Eu acho que é numa situação dessa, por exemplo, o fato de o hospital ele prestar o serviço público, né? A gente poderia dizer que ele depende, né, do SUS ou do governo para existir, ou ele é um dos serviços que ele presta, porque me parece, pelo que eu vi, até não é uma situação assim de atendimento pelo SUS, né? Pelo que eu consegui captar ali dos textos que foram veiculados, é uma questão aí de plano de saúde, né? Mas é um hospital que se propõe a prestar um serviço público. Agora, talvez a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Tá, um hospital presta serviço público, ele é obrigado a prestar todo e qualquer tipo de serviço público? Então você vê aí, por exemplo, lá o hospital, eu chego lá, eu quero fazer uma cirurgia cardíaca. Aí o hospital diz assim, não, mas aqui eu não faço cirurgia cardíaca, né? Aqui eu só faço, cirurgia do estômago, né? Cirurgia aí do trato gastrointestinal, não faço cardíaco, não é comigo, você tem que procurar um outro hospital, e aí indica, né? Então, eu acho que se fosse uma situação dessa, até não teria levantado essa polêmica, não teria ensejado aí um processo, né, aí, judicial, né? Agora, me parece que o problema não é o hospital público, né, ou o hospital que se prestar um serviço público, né, com perdão aí da repetição, se recusar ou dizer que não presta um determinado serviço público. O problema, me parece, assim que fica bem claro nos meus olhos, é que foi a motivação religiosa, né? Porque ele poderia dizer assim também, eu não tenho médico. Podia ser uma motivação ecológica que seria aceita. Exato, né? Se dissesse assim, não, mas aí o DIU é feito lá com cobre que é tirado lá do Chile e lá se usa, estou hipotetizando. Não é uma situação real aqui, por favor, não me entendam mal, né? Mas é feita lá com trabalho escravo lá no Chile, então em função disso aqui a gente não coloca DIU. Ok, né? Não vai dar problema, né? Então eu acho que quando a gente começa a fazer essas reflexões, a gente começa a meio que dar o framing do problema, né? Qual que é o framing do problema? Não é a não prestação do serviço, é eu não prestar o serviço por uma motivação religiosa, né? E eu acho que esse aí Podia ser uma padaria, rapaz, que ia ter problema. Poderia ser uma padaria que ia ter problema. Eu não vendo pão com carne aqui com banha de porco, porque eu sou adventista, ou eu sou judeu, né? Ou aquela questão dos Estados Unidos, né? Eu não faço bolo de casamento para um casamento homoafetivo. Pois é, né? Seria a mesma coisa, assim, né? Aí o pessoal diz, não, e se fosse, em vez de hospital, fosse uma clínica? E não os médicos, né, que são regidos lá com um direito de objeção em determinados procedimentos. Mas se fosse o dono da clínica, um empresário que é, sei lá, adventista ou outra coisa qualquer, e que ele, não, eu tenho os valores, eu não faço isso na minha clínica. Né? E aí tem essas coisas. Assim, no primeiro lugar, não é um atendimento de emergência. Eu acho que foi razoável a decisão do juiz. Eu só acho que lá no finalzinho, quando ele fala mera questão sexual, de prazer sexual, que eu acho que ele errou. Assim, eu não colocaria, né? Se eu fosse redigir, eu dispensaria isso. Que os argumentos que ele já colocou no início do despacho dele já seriam suficientes. Né? Quando ele fala que impor a um hospital sabidamente católico, né, que tem essa visão de mundo. E, na verdade, por mais que a gente diga, não, mas é uma instituição fictícia, né? É uma ficção, é uma ficção jurídica. Né? E essa ficção jurídica ela não tem direitos fundamentais. Mas as pessoas que estão por trás dessa ficção jurídica têm. Né? E são pessoas que têm valores e tal, e dizem, a gente não faz isso, não faz aquilo. E entre esses valores tem essa questão do controle, né, da natalidade, que eles não, né, ministram, né, na instituição. Júnior. Eu não sei se vocês leram aqui
o despacho do juiz, ele fala por mera busca de prazer sexual, né? Como se ele tivesse contrapondo. Pois é, isso aí eu achei uma coisa essa interessante, questão porque me pareceu, né, quando eu li o despacho também, e quando foi chegando no final, me parece assim que ele meio que saiu da posição de juiz e sentou na cadeira de católico. E nada contra isso, tá? Deixar bem claro aqui, os nossos irmãos católicos aí que nos escutam, né? Mas assim, eu não sei, Júnior, você que é uma pessoa aí que trabalha, né, nessa área, ele pode, isso ficou apropriado dessa forma, né? Porque assim, ele inclusive ele se manifesta, né? Ele fala não só dessa questão do prazer sexual, mas a questão da reprodução, né? Que está no contexto assim, ele meio que ele enquanto juiz ele coloca que você praticar sexo, né, fazer sexo por prazer sexual sem fins reprodutivos, que seria uma coisa ou imoral ou, né, queremos entender que não seja ilegal, né, porque eu não acredito que na legislação brasileira tenha alguma coisa nesse sentido. Ele assim, agora uma pergunta, né, na sua opinião, ele está apropriado ele ter colocado isso? Não, o juiz, dentro da sua livre convicção, né, ele tem que assentar, como ele fez aqui, eu acho que ele foi feliz no despacho dele, né, dentro do direito, né, direito constitucional, dentro das leis, e, eventualmente, ele pode emitir uma opinião. Ocorre que, muitas vezes, quando um juiz, né, ou, enfim, um profissional do direito emite uma opinião dentro de uma peça técnica, ele corre o risco de cair nessa discussão, né, entrar em alguma controvérsia. É um risco, mas, enfim, ele tem esse direito, essa margem, né? Ele tem também uma opinião pessoal, digamos assim, uma visão de mundo. Ele tem esse direito, sim, de opinar dentro da visão que ele tem de mundo. A minha colocação em relação a essa parte final do despacho dele é que eu acho que não precisava. Eu acho que ele já foi muito feliz no início, e até porque essa questão, você deferir em eliminar, eu acho que seria temerária, né? Porque você ia obrigar, né, por um tempo aí que a gente não sabe por quanto tempo, né, um hospital a fazer procedimentos que ele se reserva a não fazer, né, dentro da fisiologia da instituição, né? Porque isso cabe tanto para um hospital, como também, né, mudando aí no que deve ser mudado para uma instituição educacional, por exemplo, né? Então, e aquela coisa assim, o nosso país, né, como o mundo de uma maneira geral, ele tem paulatinamente incorporado na discussão pública essa defesa dos direitos humanos, né, dos direitos individuais e tal, e a gente está aprendendo, né, sobretudo por conta da pluralidade de visões que o mundo tem, né? Então, muita gente vai pegar esse cenário que a gente está descrevendo aqui no podcast e vai dizer, não, a discussão não é essa aí que vocês estão falando entre liberdade religiosa, sei lá, da instituição, e confrontado com o direito, né, da mulher, né, que se sentiu violada, né, no que diz respeito ao direito da implantação de um mecanismo de controle, né, de um contraceptivo. A discussão é outra, que a discussão é muito maior, é feminismo, é um novo ataque às mulheres, é um menosprezo, né, a um direito que as mulheres têm lutado por anos e anos, e mais uma instituição. Mas só lembrando que o hospital deixou claro que ele não realiza esse procedimento também para homens, não, né? Não, isso pode ser falado, mas a pessoa que defende, digamos assim, né, com veemência... sim, com certeza, né? Vira uma guerra de discursos, de retórica, que é aquilo que o Ednardo vinha falando, né? Não é só convencer o juiz, né, convencer o judiciário, mas a opinião pública. Eu posso pegar esse caso aqui e amanhã um deputado, né, um parlamentar, um senador, formular um projeto de lei ou uma alteração constitucional para mudar o status quo e dizer que os hospitais não têm essa licença. Seria mais um limite à liberdade religiosa, digamos assim. Júnior, quando vocês falam assim, já que eu sou leigo no assunto, eu começo a transportar isso para outros casos. Por exemplo, ao escutar vocês, o que eu achei
que é importante nessas definições, assim, de que como o juiz vai falando e vai virando jurisprudência, é que a forma como o juiz ele colocou, ele transporta o problema do hospital não querer fazer por não concordar com aquilo, para transportar para o lado de que o hospital não fez porque discorda de como vai ser usado aquilo. E é nisso que eu fico um pouco preocupado, porque eu até pergunto aí para você, se vai levando para esse lado de que a pessoa tem o direito de analisar o que a pessoa vai fazer, será que a gente pode ter depois no futuro alguém que não venda carro porque acha que ele não concorda com para que lado você vai com o carro? O meu medo é disso, de que dentro da justiça a gente começar a criar argumentos errôneos para defender algo que de algum outro argumento poderia ser mais válido. Você acha que isso pode ser transportado para esse lado? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, tá? É mais ou menos como assim, por exemplo, você é muçulmano e você tem né, por mais improvável que isso seja, você tem lá uma criação de porcos, né? E aí lá você se recusa a vender para alguém que se você suspeita que aquela pessoa vai comprar o porco para comer. Sim, né? Seria mesmo alguma coisa... Esse tipo de raciocínio, né, que é uma espécie de esticar a corda, isso ocorre com os adventistas, ou ocorria com os adventistas. Quando falava, não vou dar essa decisão para você fazer prova em horário alternativo, porque senão, aí depois eu vou ter que fazer isso para os muçulmanos, vou ter que fazer isso para os católicos, que guardam... O católico, né, outra religião que guarda o domingo. Aí é uma espécie de dizer, isso é impossível de fazer. E na discussão que houve no Supremo em relação aos sabatistas, né, digamos assim, foi esclarecido e foi afastado esse falso argumento. Ah, não, porque eu faço isso, os adventistas vão inundar a administração pública e vão inviabilizar porque eles sempre vão ter que guardar o sábado e tal. E aí o ministro Alexandre de Moraes mostrou um levantamento estatístico dessas pessoas, né, desses adventistas na administração pública, fez lá um recorte e se viu que era ínfimo. Ínfimo. E essa questão do argumento, e aí é o que eu volto a falar, talvez utilizado inclusive por a mídia sensacionalista, é o que explora. Você não diz que a decisão do juiz foi baseada num direito à liberdade religiosa, no ponto que diz respeito aos valores que a instituição, né, já por secular, a milenar, a instituição já nutre. Você diz, não, ele não deferiu o pedido porque era questão sexual. E, na verdade, ele foi só um argumento de reforço que o juiz fez, que ele, enfim, se permitiu a acrescentar aquela última frase lá. Né? Então, enfim, acabou gerando uma polêmica. Assim, e aí, a questão dos direitos fundamentais, né, se a gente for raciocinar, já há muito tempo em alguns direitos fundamentais, já há muito tempo era para ser reconhecidos. Mas por que não foi reconhecido? Né? Não sei, talvez aí a sociedade na época não estava preparada, ou então aqueles que dominam aquele momento da história não queriam dar essa concessão para a população, ou dar essa concessão de maneira mais difusa. É a mesma coisa se você utilizar, voltando para o caso dos confeiteiros lá nos Estados Unidos, né, que não queriam fazer bolo para casamentos que eles não concordam, né, com a união lá homoafetiva. Se eles se concentrassem só na questão do lucro, de ganhar dinheiro, eles fechavam os olhos a isso. E assim, o que você vai fazer com o bolo, não me importa. Né? Você pode jogar fora, você pode, enfim, fazer uma comemoração de um pet, né, de um animalzinho, pode, enfim, fazer um aniversário de um ditador. Então, assim, o que se deve primar no que diz respeito à defesa dos direitos
dos direitos fundamentais é a sua otimização. A liberdade de consciência, os direitos também reprodutivos, eles devem ser primados assim, ao máximo possível. Mas aí vai chegar um momento em que esses direitos, eventualmente, vão colidir, vai chegar um limite, uma fronteira, em que esses direitos vão colidir com os direitos. E aí é onde deve haver uma razoabilidade, tanto no sentido de tentar atender ambos os lados, né, e não ferir aquele núcleo essencial. É uma palavra, um jargão aí nessa área dos direitos fundamentais. Eu só queria chamar a atenção porque Então você imagina o seguinte, né? Tem uma outra situação que o pessoal colocou, que foi o seguinte, assim, eu CPF, eu posso alegar direito de consciência, né? Por exemplo, sei lá, tem uma eleição no sábado. Eu posso dizer, eu não vou votar porque isso viola o meu direito de crença, né? Mas eu sou um CPF, eu sou uma pessoa física. Uma instituição civil, né, uma personalidade jurídica, ela teria esse mesmo direito? Ela pode, enquanto instituição, né, porque uma coisa é o médico dizer assim, não, eu sou médico, eu me recuso a fazer, por exemplo, uma cirurgia de mudança de sexo, né? Mas me parece, pelos argumentos que foram usados, que é diferente de uma PJ chegar e dizer assim, não, nós não fazemos cirurgia de mudança de sexo porque eu sou um hospital católico, porque eu sou um hospital batista, porque eu sou um hospital presbiteriano, porque eu sou um hospital adventista e assim por diante, né? E isso faz sentido? Como é que funciona essa questão aí? As pessoas jurídicas também têm direitos fundamentais. Talvez a discussão no que diz respeito às pessoas jurídicas é quais os direitos fundamentais que elas têm direito. Mas elas têm direito, por exemplo, direito à imagem. Então, ela tem direito a ter o nome, né, a personalidade jurídica dela benquista pela sociedade. Ela tem direito a um devido processo, né? Ela tem direito à defesa, tem direito a acesso ao judiciário. E aí a pergunta que se faz agora é: será que ela tem direito à liberdade religiosa? Né? E aí a gente não pode esquecer que uma das vertentes da liberdade religiosa é a liberdade de auto-organização. Ela tem até certos limites, né? Assim como um partido político também tem o seu direito de auto-organização. Uma PJ confessional também tem esse direito de se auto-organizar. E autodeterminar também, nesse caso? Exatamente. E dentro dessa autodeterminação são justamente os valores. É por isso que se dá o nome de confessional a essas instituições. E numa situação assim, Júnior, eu vou colocar agora a pergunta para ti, tá? E eu queria também depois a opinião do Ednardo e do Tiago nessa situação, porque a gente vai além de um dilema jurídico, né? A gente vai para um dilema ético, a gente tem uma questão espiritual envolvida, né? Ainda que nós adventistas não enxerguemos como os nossos irmãos católicos lá, essa questão dos métodos contraceptivos, né? Porque a gente entende que não haveria problema de você, praticar, né, o ato sexual sem o objetivo reprodutivo, né, desde que seja dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que Deus criou, etc. e tal, né? A gente entende que a finalidade do sexo vai além da reprodução, mas isso é tema para uma outra conversa, né? Mas assim, só para deixar claro que embora a gente não concorde com essa crença, né, não seja, digamos assim, uma crença que nós compartilhamos, né, em todos os aspectos, né, a gente nos preocupa muito a questão do direito, né, a questão da liberdade religiosa. A gente quer que, qualquer que seja a crença, né, que esse direito, né, esteja assegurado para ele. Agora vamos colocar uma situação, né, porque o que eu estava elucubrando aqui, né? Olha, o DIU não é o único método contraceptivo, concorda? Então não é a questão assim de ter filho ou não ter filho. Porque eu tenho, além do DIU, eu tenho vários outros aqui, né? Seria desnecessário que a gente trazer todos os métodos contraceptivos, mas assim, todo mundo sabe que tem um monte, né? Outra coisa, não é uma questão de vida ou morte, né? Outro ponto, existem muitas outras instituições hospitalares, aí, médicas, etc. e tal, que poderiam fazer esse procedimento, né? Mas assim, você teria muitas outras opções, né? Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte, tá? Eu queria ouvir a opinião de todo mundo agora. E se fosse a seguinte situação? É um hospital Testemunho de Jeová,
Tá? Eu não sei se esse movimento, né, se a denominação dos Testemunhos de Jeová tem hospital ou não tem. Tá? Eu estou colocando assim bem hipoteticamente, tá certo? Então assim, é um hospital Testemunho de Jeová. E aí chega alguém lá que sofreu um acidente de trânsito, tá lá sangrando, perdeu lá metade do sangue, está correndo risco, né, de morte. E chega lá e ele diz assim, não, eu não vou fazer transfusão de sangue, porque vai contra a minha fé. Como é que ficaria uma situação dessa aí? E eu quero aqui até pedir licença para vocês, fazer um parêntese. Nós tivemos discussões excelentes, tá? Muito, muito interessantes nesse sentido, nos painéis de Direito e Liberdade Religiosa do Congresso dos Cientistas Adventistas. Tá? Esse material está disponível gratuitamente na íntegra no YouTube. Então você acessa lá youtube, né, .com/cientistas adventistas, né, ou então você digita lá no mecanismo de busca, coloca lá Congresso dos Cientistas Adventistas. Você vai achar uma série de painéis, você vai clicar lá, painel de Direito e Liberdade Religiosa. Tem um trabalho fantástico, maravilhoso que foi feito aí nessas 2, 3 últimas edições, né, que a gente tem esse painel de Direito e Liberdade Religiosa, né, e eu quero aqui aproveitar e agradecer mais uma vez o Dr. Lélio Leles, né, que capitaneou esses esforços e nos ajudou bastante com isso, e ele trouxe uma discussão muito saudável, muito boa, assim, quando 2 direitos, né, fundamentais entram em conflito. Então vamos lá, né? Aí eu quero ver o Júnior, né, responder aí, né? E a colaboração dos demais também. O direito à vida versus o direito de crença. Como é que ficaria uma situação dessa? O Alex, até entrando aqui um pouco antes aí na resposta do Júnior, eu falo como um cidadão, né? Acho que até continuando aquela minha pergunta que eu fiz pro Júnior, eu ainda separaria essas duas perguntas, esses dois casos, porque, igual eu falei no início, uma coisa é você chegar num hospital que tem a capacidade e tem o ferramental para fazer uma intervenção, tanto uma cirurgia quanto o exame, quanto a colocação do DIU, e eles perguntarem para você por que você vai utilizar, que eu acho que esse é o caso, por isso que cai numa liberdade religiosa muito grande, do que na questão desse suposto hospital da denominação que discorda da transfusão de sangue, porque nesse hospital a pessoa que chegasse lá, ela não iria ser encontrado o ferramental para fazer a transfusão de sangue. Então, assim, o que eu acho que gera esse problema da liberdade religiosa versus a liberdade sexual, que é o título, é o fato do hospital ter a capacidade e ter que entrar na motivação do paciente. Então é nisso que eu até estou perguntando bastante isso para o Júnior, porque eu, como cidadão, eu fico pensando assim, até onde a gente pode usar esses nossos argumentos e até onde vale a pena, né? Porque vão chegar em situações que a gente pode fazer o procedimento e ter motivos válidos para aquilo. Que é o caso que aconteceu com esse hospital. É assim, eu faço se for para tal coisa. Se não for para tal coisa, eu não faço. Então, eu acho que a discussão fica forte nesse sentido, é disso. Já realmente, no caso do hospital, provavelmente a gente teria uma outra discussão, talvez até mais forte, por um lado de que, por ser hospital e por ser um hospital de emergência, talvez o Estado seria chamado pela questão de que vocês não têm esses equipamentos, vocês não têm sangue, então dessa forma vocês não podem ser chamados de hospital, não sei. Quanto mais a gente fala a respeito desse tema, eu fico pensando aqui em outros exemplos, né, outras situações mais limites no que diz respeito a isso. Assim, eu ainda
Primeiro, né, eu acho que ainda é razoável a objeção de consciência do hospital em relação a esse procedimento em específico, né, da colocação desse mecanismo da inserção, né, desse mecanismo contraceptivo. Mas vamos supor outra questão, se o hospital se insurgisse contra a questão da vacina, né, da vacinação. Será que seria válido isso? Eu não sei porque, às vezes, acho que o receio maior de muita gente é que esse primeiro passo, digamos assim, essa primeira objeção, leve a outras objeções e que, no fundo, se concretize uma espécie de discriminação para determinado grupo. Isso seja, nesse caso específico, da colocação do DIU, seja no caso dos adventistas, vamos supor, voltando a colocar ele aqui no meio da discussão. Porque aí você vai criar um privilégio, né? Num caso, você cria uma discriminação contra as mulheres, contra esse direito de controle de natalidade que elas têm, o direito reprodutivo, e, no caso dos adventistas, criou um privilégio. E aí o pessoal sempre fala que está renascendo, né, através dessas decisões específicas, a princípio, todo aquele obscurantismo da Idade Média, né? O pessoal já leva por esse lado. Inclusive, outros advogam que os argumentos de natureza religiosa não podem entrar na discussão pública, na seara pública, que é outra polêmica também, né? E aí é a polêmica quando o magistrado coloca na decisão dele que tem uma violação à moralidade cristã. É uma situação complicada, porque tem um livro fantástico que é 1888, né? É o discurso de Alonzo T. Jones no Senado americano lá contra a questão da lei dominical nacional, né? Que, enfim, é uma longa discussão, mas eu achei muito interessante porque o Jones ele consegue convencer o Senado americano que a maioria ela não tem o direito de impor crenças ou modos de vida para as minorias, né? Porque a minoria também faz parte da democracia, né? E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque, assim, destacando, né, esse hospital aí que está no centro, no olho do furacão agora, aí, que é o Hospital São Camilo, eu acho isso uma questão muito opinativa, tá? E opinião, enfim, opinião é opinião, né? Eu posso estar enganado na minha opinião, obviamente, não tenho a pretensão de estar certo, mas eu acho que é uma posição bastante razoável, porque o que eles declaram, né? Eles declaram lá que, olha, eles não fazem o procedimento contraceptivo, mas, ao mesmo tempo, isso fica em caráter, digamos, relativizado quando há risco para a saúde do paciente. Mas, eventualmente, se isso tem uma questão de saúde que está envolvida ali, né, de risco à vida, alguma situação dessa, o hospital vai fazer, ou vai viabilizar, ou vai facilitar para que o paciente seja atendido, né? A gente passa por uma situação semelhante também, né? Em outros termos, é outra arena, outro debate, mas, por exemplo, o pessoal chega lá e diz assim, ó, você é obrigado a incluir no seu currículo, né, dentro da rede educacional adventista, isso em vários lugares do mundo, você é obrigado a incluir no seu currículo o tema da evolução, né, para as crianças, etc. e tal, a origem das espécies, de Darwin, tal. Por quê? Porque é determinação legal, pronto, né, o Ministério da Educação, que tem as atribuições, o poder para isso, se você quiser continuar tendo alvará para você poder abrir e ensinar a criança, tem que incluir. E é uma situação que entra em conflito com a crença, né, com o direito de crença e tal, e a gente acaba tendo que lidar com toda essa complexidade. Então, assim, me parece que a gente não tem uma receita de bolo. Me parece que essa decisão do juiz, né, mas parece ser uma decisão razoável, parece ter sido realmente uma condução adequada. Agora, sim, enquanto a gente vai construindo o diálogo, o pensamento, cada vez mais me cresce a convicção de que não é como eu falei, não é uma receita de bolo, não é one size fits all, né? Um tamanho serve para todos, né? Tamanho único.
porque há casos e casos. Há casos, talvez, que haja outros direitos, né, inalienáveis do ser humano que estejam em jogo, né? A gente citou aqui um desses direitos, que é o direito à vida, né, e tal, e que talvez nessa situação eu não vou ter digamos, a prerrogativa de alegar um direito de crença, né? Então, por exemplo, assim, né, eu chego lá e eu digo, não, eu sou judeu, eu me recuso a tratar um samaritano aqui que chegou morrendo no meu hospital, né? Eu estou falando lá do judeu antigo, tá? Não é o judeu contemporâneo aqui. Então, tô pegando um caso só para deixar claro aqui que eu não estou querendo criar nenhuma polêmica aí com relação a semitismo. Alex, e isso que você está falando é importante, é porque assim, eu estou fazendo esse tipo de pergunta aqui, porque eu acho que o que mais nós devemos sair dessa conversa é entender que nós, como cidadãos, a gente vive numa nação plural. Até mesmo se a gente for falar que 70% é cristão, dentro desse ramo tem várias denominações que pensam diferente, e é natural para o ser humano ele aceitar os argumentos deles. Por exemplo, quando o Júnior fala dos adventistas, é natural da gente falar assim, eu não vou trabalhar sábado, mas eu vou continuar cumprindo a minha jornada semanal. Então eu só estou trocando um dia para o outro. E às vezes de nós esquecermos de colocar o nosso argumento muito bom para aqueles que não pensam igual. Porque às vezes para essa mulher que se sentiu discriminada, a forma como o hospital falou, não sei como foi, às vezes deu a entender para ela que se ela tivesse um motivo diferente, eles fariam. Então dá a ideia de discriminação que na verdade talvez ela não tinha, talvez antes de mandar o post para o Instagram, de saber que aquilo era uma instituição católica, de que eles não fazem isso também com homens. Então isso fica como um aprendizado para quando nós formos conversarmos com pessoas que pensam diferentes, a gente justificar da forma completa, porque sempre vai acontecer, eu acredito que sempre vai acontecer, e por isso que na justiça você vai ter que dosar algumas situações, porque é difícil entender pelo que a pessoa passou e qual é o histórico de vida que ele tem. Mas a despeito de todo esse cuidado que você está pregando aí, Tiago, em alguma medida a defesa de um direito subjetivo, pessoal, vai passar por uma margem, né, de incompreensão. Assim, e por conta dessa margem de incompreensão que se prega, né, a doutrina no direito constitucional, em que os direitos fundamentais, os direitos individuais, eles devem ser maximizados ou otimizados o melhor possível. Então, no caso da paciente, né, que se sentiu preterida, ela deve ser amparada, né? Se eu fosse, né, da direção do hospital, eu tentaria encaminhar essa paciente para um hospital, para um atendimento no sentido que ela almejava, e não apenas dizer, olha, aqui a gente não faz, procure outro lugar. E isso contribuiria, inclusive, melhoraria comporia a simpatia que as pessoas eventualmente têm em relação a esse hospital. O que realmente, aí sim, né, vai ao encontro do que você falou. O que às vezes ocorre é que, dependendo de quem está criando a objeção, essa objeção é feita de maneira às vezes tão lacônica, né, dentro do dogma que você nutre, que acaba criando, né, uma espécie de antipatia ou de repulsa àquilo, né? E a pessoa vai denominar a sua crença de fundamentalista.
E assim, é o risco que os crentes, de uma maneira geral, têm. Né? Sejamos nós aqui no Brasil, dentro de uma herança judaico-cristã, seja os crentes do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Todos nós, né, passamos por essa margem, né, de incompreensão e de crítica. E aí sim, a gente vai ter que estar também aberto às críticas, né, porque um mundo plural, né, cada um vai defender o seu posicionamento, né, e em um determinado momento ele vai querer criar ou convencer uma coletividade para que aquele seu pensamento, né, se torne uma imposição dentro da legislação, né, dentro do poder legislativo. E enfim, é dessa maneira que a democracia, pelo menos, se prega, né, que a democracia vai andando, né, nessa marcha do convencimento, né, pelo argumento, né, e por outros mecanismos que se supõem legítimos nessas discussões. Né, mas o que se deve sempre resguardar é a dignidade das pessoas. Sempre tentar resguardar, porque aí sim é algo que cala muito fundo a qualquer pessoa. Né? Por mais equivocado, digamos assim, entre aspas, né, equivocado que seja a visão de mundo da pessoa, ou contrário àquilo que você vê, ainda assim a pessoa tem que ser bastante respeitada. E as palavras, né, as colocações têm que ser feitas de modo a não suscitar perseguições. Esse é um ponto muito importante para a gente, né, Júnior, isso que você está falando e que o Thiago trouxe também, porque no fim das contas, né, a gente começou aqui falando sobre essa questão aí, né, da polêmica que veio à tona, e a gente está falando de liberdade religiosa, e não tem como a gente não concluir aqui falando de democracia, né, porque a democracia é o sistema de governo mais custoso que existe. Tá? Porque ele é baseado em conflitos. A democracia é baseada em conflito, né? Ele é o mais custoso, mas ainda assim é o melhor, porque qualquer alternativa que a gente tenha à democracia na história, a gente já viu o que resulta, né? Então, assim, por que é tão importante a gente preservar a democracia? Porque a divergência ela é bem-vinda na democracia, né? Por que é boa a divergência da democracia? Porque o ser humano diverge por natureza. Nós quatro aqui que estamos aqui discutindo hoje, se a gente fosse estender o nosso assunto, muito provavelmente daqui a alguns minutos a gente vai chegar a um ponto de divergência. Isso é bom, porque se as pessoas estão divergindo dentro de uma sociedade, é sinal de que essa sociedade cria espaços e cria arenas para que haja a discordância. E que essa discordância possa ser abordada de maneira racional, de maneira civilizada, e possa tentar se chegar num consenso, ou então numa pacificação mínima, né? Numa minimização de riscos. O problema é quando eu começo a ceder à tentação de querer governar ou de querer viver o meu espaço social sem oposição. E aí eu penso assim, isso acontece, né, de todos os lados hoje em dia na sociedade, né, que fica cada vez mais polarizada. Se eu tenho um movimento conservador, né, que enxerga como uma ameaça o movimento progressista, né, que demoniza, né, o pensamento progressista, os seus expoentes, os seus defensores, isso é muito perigoso, né? Porque eu estou cerceando o direito do outro, eu estou cercando a minha própria mente, que talvez seja um problema ainda pior, né? Agora, por outro lado, quando eu vejo assim, que se levantou possivelmente um cavalo de batalha, né? Mais um arrobo aí dessa polarização entre conservadores e liberais, correndo o mundo aí como rastilho de pólvora, né? Se eu começo a fazer esforços para deslegitimar, né? Porque o que eu vejo assim, quando eu vou lá, eu tento fazer um procedimento que eu não sou obrigado a fazer no hospital, que eu sei que o hospital, que isso vai contra o valor do hospital, e eu quero impor por via judicial, talvez é um processo de tentar deslegitimar, né, a outra parte. Eu queria fazer um comentário também, que é o seguinte, assim, em cima de tudo isso, por que isso virou notícia, né? Então a gente tem que lembrar que 120 anos atrás, 100 anos atrás, dependendo do lugar no Brasil, bem menos, se você não tivesse determinada crença religiosa, nem no cemitério você poderia ser enterrado. Tá? As igrejas, o poder religioso, ele invadia de uma maneira
ele estava onipresente na vida das pessoas, né? Então a gente tem que lembrar que até décadas atrás, em alguns lugares ainda é assim, especialmente fora das Américas e Europa, né? O espectro religioso ele invade bastante a vida das pessoas. Ednardo, fecha o podcast de hoje com uma frase. Rapaz, vou ter que dar uma pensada agora. Rapaz, eu vou tentar fechar com uma frase do meu ponto de vista, que é o seguinte: quando eu sei que é uma frase muito simples, mas quando não quer, dois não brigam. Então eu tô achando que pautas como essa aí, respeitando a instituição envolvida, respeitando a mulher que abriu a ação, porque a gente não está discutindo esse caso específico, né? A gente está discutindo choques de liberdade, no fim das contas. A gente não está aqui para discutir o caso. Para discutir o caso a gente tem a justiça, né? Mas fechando com a frase seria: quando um não quer, dois não brigam. E eu tô achando que tem muita dupla querendo brigar, sabe? Tem muita gente querendo brigar e a gente precisa... É nossa função como adventista, tá? Que é uma crença nossa. Eu acho que é muito importante a gente lutar sempre pelo diálogo. Claro que em algum momento vai ter um contencioso, vai ser necessário uma disputa, um juiz para decidir um lado ou outro, mas eu acho que a gente tem que entrar nessas discussões sempre do coração, mais procurando a resolução. Não estou falando novamente que é o caso desses envolvidos especificamente, mas vou ficar com essa frase: quando não quer, dois não brigam. Mas eu estou achando que tem muita gente querendo brigar e tem muita gente querendo fazer da briga instrumento e não consequência. Eu tenho uma frase aqui que é uma lei ou uma regra áurea, né, do cristianismo, que é amar o próximo como a si mesmo. Essa regra, né, que Jesus Cristo nos deixou é uma regra que arrefece os ânimos, né, se ela for bem compreendida, for empregada. E as partes caminham para uma convergência, para uma conciliação, para um respeito mútuo, né, enfim, soltam as armas, né, a beligerância, por mais difícil que seja, né? A minha frase final, ela vai muito nesse lado aí que tanto o Ednardo falou e o Júnior comentou bastante. Eu acho que a primeira coisa é que nós devemos tentar dar a melhor interpretação para aquilo que a pessoa está falando. Eu acho que até mesmo para corrigir alguns problemas que nós temos, é que as pessoas elas conversem com o objetivo de resolver o problema. A forma como a gente fala e a forma como a gente vai interpretar aquilo, ela muda. Então, tanto daquele que hoje está sendo visto como culpado, a gente não sabe como foi falado, mas tentar desenvolver para que a fala não tenha uma conotação tão ruim, e da vítima tentar buscar a solução de uma forma que não leve o dito culpado, né, a uma atitude defensiva, e sim de tentar chegar a um meio termo. Maravilha, então. Gente, quero agradecer muito vocês, tá? Thiago, obrigado aí pela sua sempre valiosa contribuição. Júnior, né, por ter participado aí como especialista da missão hoje aí, né, que teve nos dando aí uma aula proficiente de direito, né? Nosso muito obrigado. A gente vai estar sempre com as portas abertas para receber você aqui no nosso podcast. Agradecer o Ednardo também, né, que é o nosso mentor aí para assuntos de redes sociais e podcastais aí também, né? E é um fã, e eu vou dizer mais até que um fã, é um viciado em podcast. Muito obrigado aí pela sua participação. E eu quero falar agora com você aí que está nos acompanhando, né? Seja de casa, do trabalho, do carro, do engarrafamento, do esporte, da academia, onde é que você esteja. Se esse podcast ajudou você, se contribuiu na sua compreensão do tema, na formação da sua opinião, seja ela qual for, né? Se você ficou com raiva, mas ainda assim se sentiu instigado a acompanhar o episódio até o final, compartilhe, né? Compartilhe esse podcast, avisa que ele existe, porque está começando hoje, e isso vai depender, né, para os nossos próximos programas, a nossa
a nossa percepção, né, de quanto esse podcast está agregando de valor para você e para todos os nossos ouvintes, né? Então compartilha, faz o seu dever de casa aí de estar nos ajudando a promover mais um podcast cristão, agora dentro de uma perspectiva científica, dentro de uma perspectiva adventista também, né? Onde nós vamos estar abordando aí temas que são atuais, temas que são contemporâneos. E uma boa noite, boa tarde, bom dia para você, onde quer que você esteja, e até o nosso próximo episódio do podcast Cevada com Plutônio. Grande abraço para você.